Boa noite, Jardim. Léo José do Coluna do Fla. Uma vitória notável aqui em Cusco, altitude que pega muito os jogadores. E teve um jogador que se destacou, o Nico de la Cruz, que já teve problemas com altitude em outros tempos, né? E agora ele fez uma belíssima partida. Como que você enxerga o Nico de la Cruz nesse time do Flamengo? Você vê ele mais como um segundo volante, como um jogador mais de frente ali, podendo fazer a função do camisa 10? Bem, boa noite a todos. Em relação ao jogo, eu acho que foi uma vitória que assenta bem ao Flamengo. Em termos gerais, fomos a equipa mais ofensiva, aquela que criamos mais situações de gol. Referenciar aqui a importância de jogar na altitude não é fácil. Mesmo o Flamengo, pela dimensão que tem, eu tive a ler uns pequenos relatórios, em 18 jogos só tinha 5 vitórias na altitude. Por isso, gostava de referir aqui a atitude, o empenho dos jogadores, o profissionalismo que eles tiveram na abordagem do jogo. E em relação aos jogadores individualmente, eu acho que hoje foi um dia que podemos dizer que o Níquel fez um bom jogo, mas também o BH fez um bom jogo, o Everton também fez um excelente jogo. E não posso enumerar mais alguns porque acho que a equipa esteve compacta, a equipa valeu pelo seu todo e por todo o seu coletivo, e é assim que tem que ser, independentemente de quem esteja a jogar. Em relação ao Nico, o Nico é um segundo volante, um meia, é um jogador inteligente, sabe os contextos do jogo, é um jogador internacional e com certeza que ele vai nos ajudar sempre que for pedido. Professor Jardim, boa noite. Eu sou Jairo Santos para a Esfera Esportiva do Peru. Primeiro que tudo, parabéns pela sua vitória e seu time. Como você qualifica sua estreia nesta Copa Libertadores? Sabemos que a altitude de 3.400 pode ser muito difícil para os bastantes times que podem vir aqui, mas nós vimos um Flamengo que nunca lançou bolas divididas, eles sempre tentaram ter a bola no chão. Isso foi as indicações que você deu para seus jogadores antes do partido? Com certeza, quando jogamos na altitude, eu disse aos nossos jogadores, não podemos querer jogar como a equipa da casa, não é? Neste caso o Cusco, porque são uma equipa habituada a transversais, são habituadas a bolas nas costas, a dividir um pouco o jogo. Nós temos que ter o nosso padrão, que é a nossa ideia de jogo coletiva, tentar sempre recuperar a bola, meter a bola no chão e jogar dentro daquilo que são as nossas ideias, com uma equipa sempre compacta e próxima, que era para não se sentir muito o desgaste da altitude em termos de grandes movimentos ou de movimentos de campo aberto. Acho que a equipa conseguiu compreender essa ideia, por isso devemos sempre muito próximos a defender, mas também a atacar, e isso permitiu sermos competentes e conquistar os 3 pontos. Jardim, tudo bem? Boa noite. Gabriel Órfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Jardim, queria saber um pouco dos bastidores dessa vitória com relação à altitude. Como é que você e o seu elenco reagiram a toda essa questão da altitude? Teve algum jogador que relatou ter sentido mais, outros que sentiram menos? E se foi necessário o uso do oxigênio no vestiário ou em algum momento do jogo? Queria que você contasse um pouco desses bastidores. Obrigado. Eu, sinceramente, o meu discurso foi muito simples e direto com os jogadores. Sabemos que esta Libertadores, esta fase de grupos, é sempre uma fase extremamente difícil. O próprio Flamengo, ano passado, passou por uma fase difícil na primeira etapa. Eu, quando estive no Al Hilal, também disse a eles que passámos por uma fase extremamente difícil na primeira fase, antes de ganharmos também a Libertadores da Ásia. E por isso temos que fazer em campo aquilo que são as nossas forças e as nossas qualidades. Com certeza que os adversários vão pôr a relva alta, com certeza que algumas equipas jogam em altitude, com certeza que às vezes as decisões dos árbitros não são as melhores, mas nós somos o Flamengo, nós temos que colocar em prática as nossas qualidades e as nossas forças. E foi isso que os jogadores acabaram por fazer. Mais importante do que pensar na altitude e pensar nas outras coisas foi pensar no nosso jogo e na nossa competitividade de forma a tentar superar este difícil adversário.
noite, lá da Fogo da Flamengo TV. Eu vi depois do jogo você comemorando de forma muito efusiva ali, talvez até mais do que na final do Campeonato Carioca, que você tinha acabado de chegar. Quão satisfatório foi para você, pessoalmente falando, vencer esse jogo aqui? Você já estava com o relatório, sabia das dificuldades que o Flamengo tem de jogar em jogos na altitude. Quão satisfatório foi para você nesse momento de consolidação, de um início de trabalho ainda? Você está prestes a completar 10 jogos ainda, Jardim. Não, a satisfação era sabendo da dificuldade do jogo, também era a minha estreia na Libertadores. Queria ficar com a marca de uma vitória e também transmitir aos jogadores que mesmo a ganhar 1-0 temos de ter atenção, ganhando 2-0 não fazer o adversário acreditar, porque nestes tipos de jogos, as bolas diretas, o jogo muda de um momento para o outro e não podíamos dar essa possibilidade ao adversário de o mudar. Claro, estamos satisfeitos, eu fico sempre satisfeito quando ganho. Hoje ganhamos mais uma vez e pronto, agora é recuperar muito bem. Pena minha que o jogo do Fluminense seja já no sábado. Este pessoal merecia pelo menos mais um dia de recuperação. Nós temos só 48 horas para recuperar, porque no sábado já temos que estar totalmente disponíveis para mais um clássico. Señor Jardim, buenas noches. Congratulaciones por la victoria. Le saluda Fermín Medina de Radio Red y TV Sur. Después del tanto de Enrique, hubo un repunte de la posibilidad del empate del cuadro de Cusco Fútbol Club. ¿Cómo pensó en adelante para mantener el resultado? Porque se le venía el tema del empate. El día de hoy, ¿usted cree que es una victoria merecida de Flamengo? ¿Pudo haber sido más amplia la ventaja? Muchas gracias. Não, eu acredito que foi uma vitória merecida. Os números assim o explicam. Fomos a equipa, quer na primeira parte, quer na segunda, tivemos maior número de finalizações. Foi a equipa que teve maior número de chutes ao golo e acho que os números justificam plenamente a vitória. Mas com certeza que, devido à altura e devido a este jogo direto que estas equipas praticam, muitas vezes do nada criam situações de perigo. E a situação do fora de jogo foi uma situação no limite. Ainda bem que não foi o gol, mas com certeza que a nossa performance desportiva justificou a vitória. Jardim, boa noite. Canal do Mauro Santana. Até pela atual condição do Flamengo, campeão da Libertadores e buscando a manutenção do título, se exige muito do clube, inclusive na classificação, nesse grupo A. Até que ponto a importância dessa vitória na primeira rodada, partindo do princípio que, teoricamente, até vencendo os 3 jogos que o Flamengo tem em casa, né, o Flamengo estaria classificado matematicamente, junto com esses 3 pontos. Olha, a minha análise sobre uma fase de grupos, seja na Champions, seja na Libertadores, seja na Ásia, é igual para todos. É o mais cedo possível fazer os pontos suficientes para qualificar a equipa, que esse é que é o nosso objetivo. Com certeza que hoje entramos com o pé direito, agora temos que dar continuidade no próximo jogo em casa, para que não deixarmos para os últimos jogos as decisões. Trazer a decisão já para o nosso lado, numa primeira fase, e é isso o nosso objetivo. Buenas noches. Mr. Leonardo, muy buenas noches. Flamengo en el partido del día de hoy no sufrió de la altura, como muchos estábamos esperando. Fue mejor en los disparos de media distancia. Los 3 cambios le dieron muy buenos resultados, profesor Leonardo, en el segundo tiempo. Y creo que hay que destacar lo que ha hecho Arrascaeta, este uruguayo que marcó el gol número 2. ¿Qué espera usted, profesor Mr. Leonardo, cuando Flamengo juegue con Independiente de Medellín por la segunda fecha de la Copa Libertadores de América? Gracias, buenas noches. Em primeiro lugar, uma das coisas que eu tento desenvolver neste grupo é a nossa capacidade de ter soluções, do elenco ter soluções.
Não somos somente os 11 que iniciamos, mas muitas vezes aqueles que estão fora têm um papel tão ou mais importante do que aqueles que iniciam. Por isso, quando fizemos as trocas, os câmbios, a equipa manteve a sua atitude e teve a sua qualidade com mais frescura. E acabamos por fazer o segundo gol, num jogador importante, toda a gente sabe, que é o Arrascaeta, e que deu-nos quase uma sentença no resultado e na nossa vitória. Em relação ao próximo jogo do Medellín, nós neste momento estamos mais focados naquilo que são o Fluminense, porque jogamos um clássico no próximo sábado e depois aí temos 4 dias para preparar a segunda rodada da fase de grupos. Por isso não queremos pensar à frente, queremos pensar já numa boa recuperação, hoje e amanhã, para que no sábado a gente consiga ter a equipa inteira para o clássico. Graças. Boa noite, Jardim. Jardim, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua linha de ataque. Você veio com a linha ali diferente, né? Você veio com Gonzalo Plata, com Bruno Henrique e com Carrascal. Por um momento eu até pensei que o Bruno Henrique viria aberto na ponta esquerda e era o Plata que estava ali e ficava alternando com o Carrascal. Queria que você falasse um pouco da sua escolha e falasse também do seu momento com o Gonzalo Plata, um jogador que você barrou e o jogador foi para a seleção, voltou. Aparentemente vocês conseguiram conversar e o jogador começa a apresentar bons jogos. Jogou bem quando entrou no final de semana contra o Santos e jogou bem hoje também a partida completa. Queria que você falasse um pouco sobre a sua linha de ataque, especialmente sobre a escolha do Plata como titular no jogo de hoje. Obrigado. Bem, é uma coisa que era muito importante para nós, quando jogamos na altitude, com 2 dias de recuperação, é difícil a gente ter uns jogadores cansados a jogar bem. E por isso o elenco tem outras soluções e aproveitamos para fazer algumas alterações do jogo do Santos para hoje, não só no ataque, mas também no meio e na linha defensiva, para termos a equipa mais fresca para conseguir, nestas condições, ter uma melhor performance desportiva. Em relação ao Plata, eu já vos disse que o meu objetivo é pôr o Plata num bom nível, porque ele é um jogador internacional, é um jogador de muita qualidade, com uma boa capacidade física, em termos de pressão, em termos de agressividade, mas, como eu disse anteriormente, ele teve um momento difícil, que não estava em condições de ajudar a equipa. Depois da seleção, voltou mais inteiro, mais focado e está a mostrar o seu valor. E é isto que eu, Jardim, Flamengo, os adeptos querem. Um Plata a um bom nível para ajudar os companheiros.